Olá, amigos empreendedores do campo. Estou aqui do ladinho de uma lavoura de milho para fazer um vídeo hoje para vocês, para falar sobre a melhor época de implantação do milho. Eu vou contar um segredo para vocês, uma coisa que provavelmente a grande maioria de vocês não sabe, mas que pode ser uma ferramenta muito útil para que você, produtor, possa ter informação e possa ter dados para escolher qual a melhor época de implantar o milho na sua propriedade. Estou do lado de uma lavoura de milho aqui, pertinho da onde eu moro. Aqui no fundo tem a ponte do rio Forqueta. Essa lavoura de milho aqui, ela sofreu muito pouco com as geadas dos últimos dias. A gente vê um dano quase nulo nessas plantinhas aqui. Temos algumas plantas que sofreram um pouquinho, onde as folhas ficaram um pouquinho amareladas. Vou mostrar um pezinho aqui para vocês. Ó, essa folhinha aqui teve um pouco de dano por causa da geada, como vocês podem ver. Ó. Né? A planta em si não foi muito afetada, só essa folha maior aqui teve um pequeno dano com a geada. A gente com certeza vai ver muitas lavouras perdidas por causa dessas duas geadas fortes que nós tivemos. Nós vamos ver lavouras que não sofreram muito, como o caso dessa lavoura aqui, porque aqui do lado nessas árvores, nós temos o rio Forqueta, né? Ficar numa baixada próxima ao rio, então essa lavoura aqui não teve quase nenhum dano por causa da geada. Qual a pergunta que o pessoal sempre me faz? Será que eu já posso plantar o milho? O que eu digo para o pessoal aqui que me pergunta, para os produtores aqui dessa região? Como eu não moro há muito tempo aqui, eu vim para cá em fevereiro, eu não tenho muita noção de como o clima se comporta nessa região, principalmente na saída do inverno, né? Então eu sempre digo para os produtores aqui, para que eles procurem um profissional, um técnico que conhece um pouco mais essa região e que possa orientar eles da melhor forma possível para fazer a implantação da lavoura aqui nessa região. Porque na região onde eu moro, e qual era a minha experiência lá, é que não valia a pena fazer a implantação do milho antes do início ou metade de setembro, né? Ano passado eu implantei a minha lavoura de milho e o meu vizinho tinha implantado a lavoura de milho 3 semanas antes. O que aconteceu? Nós fizemos silagem na mesma semana, ou seja, o milho dele ficou parado muito tempo, porque não tinha o clima adequado, né? E com isso a gente acaba perdendo até produtividade, porque o milho vai gastar muita energia, né? Aquela energia que está lá no grão, para ele emergir, para ele sair da terra, né? Sendo que a época não é a mais adequada e principalmente a temperatura não é a temperatura ideal para que essa planta germine, para que essa planta cresça. Vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que todo ano o Ministério da Agricultura, ou melhor, a Secretaria da Agricultura dos Estados, faz o zoneamento agrícola? Dia 13 de julho agora de 2020, o governo do Rio Grande do Sul, né, disponibilizou na internet o zoneamento agrícola para a cultura do milho. E lá vocês vão encontrar vários dados que vão dar respaldo e o governo traz para você, né, através desse zoneamento agrícola, através dessas informações, a melhor época de plantio do milho para cada município do Rio Grande do Sul, para cada tipo de solo e para cada grupo de cultivar escolhida. Quais as informações que eles levam em consideração? Uma delas, o milho precisa de 500 a 800 milímetros de chuva durante o seu ciclo para que ele tenha uma boa produção. Temperatura, olha que interessante. A temperatura durante o dia, a temperatura média, deve ser de 15 graus. À noite, a temperatura deve variar entre 12 e 25 graus. Ou seja, temperatura mais baixa que 12 graus não é temperatura indicada para a cultura do milho. O florescimento, na época de florescimento, a temperatura tem que variar entre 15 e 30 graus. Temperaturas muito baixas ou muito altas, elas interferem no potencial produtivo das plantas. Chuvas e temperatura. Os dados são
tem um banco de dados dos últimos 30 anos que são levados em consideração para fazer esse zoneamento agrícola. E ainda é levado em consideração o ciclo de cada cultura e ainda a capacidade de reserva do solo. Então são vários fatores que são levados em consideração para se fazer a indicação do melhor período para fazer a implantação da cultura do milho. Então, a gente vai ter grupos de milho. Quais são os grupos de milho? Nós temos 3 grupos. Grupos com ciclo médio de 120 dias, é o grupo 1. O grupo 2 é o milho que tem um ciclo médio de 140 dias. E o grupo 3 é o milho que tem um ciclo médio de 160 dias, tá? E aí nós temos os tipos de solo. O solo tipo 1 tem de 10 a 15% de argila, o solo tipo 2 de 15 a 35% de argila e o solo tipo 3 tem mais de 35% de argila. Então, primeiro ponto, o produtor precisa conhecer o solo da sua propriedade, precisa conhecer a variedade de milho que ele vai plantar e a partir daí ele pode consultar os dados do zoneamento agrícola e ver qual a melhor época de plantio para cada município do estado, de acordo com as informações que o produtor tem, certo? Eu fiz aqui 2 exemplos bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, Marques de Souza, município onde eu moro. O melhor época de plantio do milho, levei em consideração aqui que eu vou escolher uma variedade do grupo 1, ou seja, com ciclo médio de 120 dias, e o meu tipo de solo é um tipo argiloso com mais de 30%, mais de 35% de argila. Quais seriam as melhores épocas de implantação da lavoura de milho? De 11 de agosto a 31 de agosto e de 11 de outubro a 10 de dezembro. Entre essas datas seria o período mais adequado para eu fazer a implantação do milho aqui no município de Marques de Souza, levando em consideração as características que eu falei antes. Então, fora destas datas, você tem maior chance de pegar um excesso de chuva, de pegar uma falta de chuva ou de pegar temperaturas não adequadas. Para comparar, eu usei aqui o município de Encantado, que não fica muito longe aqui de Marques de Souza. No município de Encantado nós já temos as melhores épocas de plantio, do dia 11 de agosto ao dia 10 de setembro e do dia 21 de setembro ao dia 31 de dezembro. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma diferença nesses 2 municípios das melhores datas de plantio. Então, para você que não sabia disso, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você vai clicar nesse link, você vai ter acesso a esse material, você pode baixar esse material e aí você pode ver aí no seu município, para o seu tipo de solo e para a cultura, as características da cultura de milho que você escolheu, qual é a melhor período para fazer a implantação do milho aí na sua propriedade. E eu quero que você me responda aqui nos comentários. Você sabia que existia esse banco de dados? Você sabia que existia essa informação? Se você não sabia, escreve aqui nos comentários se essa informação vai ajudar você a fazer o planejamento da sua lavoura nos próximos anos. Eu vou fechando o vídeo por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que as informações tenham sido importantes. Um abraço para você e até o próximo vídeo.